Existem 4 padrões controladores que impedem você de avançar na vida, de crescer ou de alcançar aquilo que você tem tanto buscado e tem tido dificuldade. E é bem provável que você esteja sob a influência de pessoas que estejam utilizando desses padrões para poder te manter no lugar que você está e que você não consegue avançar, ou você mesmo esteja utilizando um desses quatro padrões controladores. E nesse vídeo eu quero poder deixar claro para você quais são esses quatro, para você identificar o que de fato tem acontecido contigo, até mesmo porque a Bíblia diz que aquilo que quando você conhece a verdade vos libertará, não é verdade? Então, vamos lá para esses 4 tipos. Quais são os 4 tipos de padrões controladores que pode estar te influenciando, ou você está utilizando isso de forma inconsciente? Porque muitas vezes por nós só conseguimos quebrar padrões, e aqui eu vou falar sobre padrões que quando nós falamos sobre dependência emocional, e eu quero deixar bem claro, porque muitas vezes dependência emocional, você não tem nem noção de que talvez você esteja debaixo de uma dependência emocional e isso possa estar impedindo, pode estar impedindo o teu crescimento ou impedindo você de alcançar aquilo que você tem buscado, os seus sonhos, os seus objetivos. E hoje eu vou estar falando aqui um pouquinho sobre esses 4 padrões. O primeiro padrão é um padrão de vítima natural, conhecido como vítima natural. Esse padrão de vítima natural, ele normalmente ele usa o tempo passado, o tempo presente das coisas. Ou seja, é aquela pessoa que normalmente está sempre passando por algum problema atual. Ele vai usar sempre algo, por isso que ele está sempre passando por algum tipo de problema, ele está sempre passando por algum tipo de problema de saúde, de problema financeiro, ou de problemas emocionais, ou qualquer tipo de problema, porque entenda que todo. Depois posso gravar para você sobre a utilidade de cada problema. Todo problema tem uma utilidade. Então, ele pode estar utilizando desse padrão controlador para poder manter alguma pessoa mais próxima, ou controlar a vida de alguém, ou você mesmo está tentando controlar a vida de alguém de um padrão inconsciente. Lembra sempre que esses padrões são padrões inconscientes, na maioria das vezes. São padrões que você, conscientemente, você não sabe que você está fazendo, ou que você não sabe que você está sob essa influência, ou pelo menos não tem tanta clareza assim. Então, quando nós falamos sobre esse padrão de vítima natural, o vítima natural é aquele que está sempre passando por algum problema e é um problema atual. O vítima natural, normalmente, ele tende a usar os seus problemas do dia a dia para mostrar para as pessoas, para que, como a palavra mesmo fala, que ele é uma vítima. Então ele precisa estar passando, porque se ele já tiver passado, se ele passou por algum problema no passado, ele entende que aquilo ali não vai conseguir trazer o mesmo impacto da qual ele quer criar. Então ele precisa estar passando. Por isso que ele está sempre passando por algum tipo de problema, para que ele possa estar então mostrando, é aquela pessoa que ele mostra aquilo que ele está passando, ele revela aquilo que ele está passando, né? Ele não pede nada, mas ele te mostra, é aquela pessoa que fala assim, nossa, passando assim, 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 isso aconteceu assim, assim, assado, sobre a minha vida e tudo. E aí, aquilo, ele está sempre falando de alguma coisa que ele está passando. Ele está sempre falando de algum tipo de problema. Então, essa pessoa, normalmente, ele é o vítima natural. E nós temos o segundo, que é o vítima intencional. Ele é um pouco parecido com a vítima natural, mas o que mais muda nele é que, diferente do vítima natural, que ele apenas mostra o que está passando, né? O vítima intencional ele já usa, ele utiliza do que ele está passando. Então ele já tem, por isso o nome vítima intencional. Ele ainda tem o sentimento de vítima, usa muito o vitimismo, mas agora ele utiliza. Ele já percebe que já tem uma certa sagacidade, ele já quer utilizar aquilo. Então ele não só te mostra para você ver se você se comove com aquilo que ele está passando, ou vivendo, ou sofrendo. Não, agora ele utiliza daquilo ali. Ele usa aquilo para poder te pedir alguma coisa, ele usa daquilo ali para poder te forçar alguma coisa, ou para você não fazer alguma coisa, mas ele está sempre utilizando essa situação
para poder controlar, por isso que é um padrão de controle, para poder controlar a vida de alguém. E isso, e eu volto a falar para você mais uma vez, talvez seja você mesmo que esteja utilizando esses padrões de controle. Terceiro, é o vítima que a gente chama de padrão controlador vingador. Esse ele tem uma característica muito peculiar e eu gravei um vídeo, eu vou deixar aqui no card para você, eu gravei um vídeo só falando só sobre o padrão vingador e depois vou gravar também dos demais. Talvez a hora que você está assistindo esse vídeo aqui, talvez já tenha já os 4 padrões aí já gravado, cada um no seu mais detalhado sobre cada um desses padrões. Mas o Vingador já está pronto, eu vou deixar ele aqui no card para você. Então, o Vingador, ele é bem peculiar. Diferente do vítima, que ele está passando por uma situação, o tempo do Vingador, ele já não é um tempo presente. Ele é um tempo passado. Foi algo que aconteceu lá no passado. E o Vingador, ele é interessante porque o Vingador, ele já está... Ele não está passando necessariamente por alguma coisa, mas ele existe um foco, e o foco dele, o foco não é necessariamente procurar uma ajuda o do vítima intencional ou natural, que ele está procurando alguém que o ajude. O Vingador ele não está procurando ajuda. O Vingador ele está procurando o que ele acredita que é chamado para ele de justiça. Que nós sabemos aqui pelo nome, ele está procurando a vingança. Ou seja, é uma maneira de equiparar o dano que foi causado nele ou o dano que ele acredita que foi causado nele. Então, a partir desse momento, ele começa então a busca por essa justiça, por essa equiparação. E é tão destrutivo esse tanto de alguém que tá utilizando em você, ou quando você também está utilizando, ele é muito destrutivo, porque muitas vezes nós nos destruímos para causar a vingança no outro, para poder fazer com que o outro faça aquilo que a gente acha que é justo, que a gente chama isso também de senso de justiça. O teu senso de justiça é tão grande, que o que você está procurando é a vingança. Você não quer crescer mais. É aquele momento que você já não quer mais crescer. Você quer simplesmente que o outro desça. E isso é muito comum. E quando você começar a ouvir isso, você vai encontrar várias pessoas, talvez à tua volta, que tem isso, que tem esse padrão, que utiliza esse padrão com você, ou você mesmo possa estar utilizando com pessoas que a gente ama. E entenda que essas pessoas, quando eles utilizam esses padrões, independente de qual padrão seja, são pessoas que a gente ama, são pessoas que a gente gosta, são pessoas que estão perto, porque senão não teria utilidade nenhuma esses padrões. Então, entende que o fato da pessoa te querer bem, te amar, não quer dizer que ela não pode fazer mal, por mais que ela não queira o seu mal. Tem pessoas que não querem o nosso mal, mas ela nos faz mal, e você sabe do que eu estou falando. Então, muitas vezes você precisa se proteger. Só que você só vai conseguir se proteger de algo que você conhece. Quando isso é desconhecido para a tua mente consciente, e só é conhecido isso de forma inconsciente, e esses padrões, na maioria deles, são inconscientes, você não vai conseguir se proteger. Então, o que eu estou te falando aqui é para poder descortinar na tua mente o que talvez esteja acontecendo dentro de você. Então, se você estiver debaixo dessa pessoa que está tendo esse padrão controlador com você, que é o padrão controlador vingador, entenda, o vingador ele sempre vai estar procurando descobrir o que de fato te move, o que de fato faz com que você continue da maneira que você está ou te trazer para o nível que ele quer. Então, a única coisa que ele quer saber é o que é importante para você. Esse padrão ele é muito comum em situações onde separações de casamento, ele é muito comum em pessoas que foram sócios. Por quê? Porque a pessoa ela acredita que ela ficou com um problema, porque depois de um tempo dessa separação, isso acontece com ambas as partes. Dificilmente uma das partes, principalmente uma das partes, parece que não consegue ir para a vida. Porque, principalmente se ela estiver com esse padrão controlador vingador, ela está usando toda a energia que ela tem para poder trazer a vingança, para trazer algo que fere a outra pessoa de alguma forma. Entende? E aqui nós vamos para o quarto padrão, quarto e último padrão, que é o padrão controlador narcisista.
E eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou falando sobre a psicopatia narcisista, eu estou falando aqui de um padrão de controle. Tem várias é, diferenças entre eles, mas a maior diferença que você vai encontrar é que o narcisista, ele é narcisista, o narcisista patológico, ele é narcisista com todo mundo. Ele é assim com todos. Agora, quando nós estamos falando sobre um padrão de controle, nós estamos falando de alguém que utiliza disso com algumas pessoas. E tem pessoas que pode estar utilizando, ele pode utilizar o padrão narcisista com você e pode estar utilizando com a mãe dele o padrão de vítima. Então ele pode ser um narcisista contigo, um vítima com outro e um vingador com a outro. Ah, ele separou da mulher, talvez ele está usando o padrão vingador. E com os pais, ele está usando o padrão de vítima. Entende? E muitas vezes usa com você talvez um padrão de narcisista. E como o nome já fala, ele é narcisista. Qual que é o tempo do narcisista? Se o do vítima, se o dos vítima natural e intencional é o presente, o do vingador é o passado, qual que você acha que é o padrão do, do padrão de controlador do narcisista? Se você falou futuro, você errou. Sabe por quê? O padrão narcisista, ele usa o tempo todo. Para ele, o passado foi por causa dele, o presente é porque ele é, e o futuro só vai existir se ele estiver lá. Ele é aquele cara que ele vive, ele acha que o tempo, que tudo depende dele, que qualquer tempo é o tempo eterno. Ele usa como se fosse a eternidade, como se ele fosse o dono do tempo, como se tudo precisasse dele de alguma forma, que você só é alguma coisa porque você depende dele, e ele vai tentar alimentar isso em você. Ele vai tentar te aprisionar nessa dependência. E uma coisa que é muito importante você saber, que tanto o vítima, o padrão controlador vingador, quanto o narcisista, eles precisam e utilizam do padrões dos vítima natural e intencional. Então, sempre quando você encontrar um padrão de vítima narcisista ou de padrão de vítima vingador, lembra sempre, se a outra pessoa está usando com você algum desses dois padrões, narcisista e o vingador, é porque você está no padrão de vítima, ou intencional, ou de vítima natural. Então, é uma dica que você já vai conseguir fazer uma filtragem ali. E por que que normalmente o padrão vingador ou o padrão controlador aí narcisista, ele utiliza o tempo, qualquer tempo, porque ele acha que ele é o centro de tudo. E é interessante porque quando nós entendemos assim, você vai entender que o que ele está zelando é simplesmente pela sua imagem. O que ele zela é a imagem dele, é como ele está sendo visto. Então, tudo para ele gira em torno dele, porque tudo é sobre ele. Então você vai entender um pouco mais sobre esse padrão narcisista. E eu não sei se você está debaixo de algum tipo, é bem provável. Se você está assistindo esse vídeo e chegou até aqui, é bem provável que por algum motivo sua vida esteja parada, paralisada e você não tenha conseguido alcançar os seus objetivos. E pode ser que não seja falta de vontade, porque talvez disposição você tenha bastante, talvez não seja por falta de capacidade, porque quando você olha em volta, você vê pessoas com menos capacidade do que você, mas estando avançando na vida. E você, mesmo com tanto potencial e mesmo se esforçando tanto, a tua vida não anda. E é bem provável que a permissão seja algo que você precisa desenvolver. Por isso eu vou deixar aqui abaixo um link para você entrar em contato comigo. Vou deixar pelo menos 3 links. O primeiro, o link do Destravado, que é o nosso guia, que você vai poder aí, é um guia prático que já vai te dar planos para você sair executando em 72 horas. Você já tem um plano prático, você já tem a clareza, você já vai entender sobre o que é permissão, você já vai entender já sobre os relacionamentos que pode estar travando a sua vida, quais os relacionamentos que te trava. Ele é muito completo, ele é muito rápido, ele é muito prático, tá? Eu vou deixar aí na descrição ou no primeiro comentário. Aí eu vou deixar um outro link para você, que é o link para você que deseja entrar na Aliança Divergente,
ou queira conhecer um pouco mais sobre a Aliança Divergente, porque isso que eu estou passando para você aqui é aquilo que a gente desenvolve, aprende, aplica e trabalha isso muito lá na Aliança Divergente também. Então, para você poder aumentar a tua permissão, né, sair dessa dependência que tanto tem te puxado para baixo, tem te deixado a ser uma pessoa muito abaixo daquilo que você acredita que você é capaz de ser e de se tornar. Então, se você quer conhecer mais a Aliança Divergente, eu vou deixar meu link aqui de indicação para você, tá bom? E se você ainda tem dúvida, você não sabe ainda se é isso mesmo, se não é, Edvaldo, eu queria trocar uma ideia contigo primeiro, eu queria entender, tirar algumas dúvidas. Eu vou deixar o link aqui da minha aplicação, tá bom? Da aplicação para você preencher, para você já saber algumas coisas sobre a escada da postura, né? A escada da maturidade aí, para você saber mais ou menos aonde você se encontra. E respondendo a essa aplicação, eu vou entrar em contato contigo, independente daquilo que você está buscando. Talvez você queira participar da mentoria comigo, individual, ou talvez você queira entrar na aliança e ainda está em dúvida sobre algumas coisas, sobre a fé, sobre esse conflito da religião e a teoria da permissão, se isso conflita, se isso se alinha, tá bom? É só preencher. Preenche, é totalmente de graça, tá bom? Você vai preencher totalmente de graça. Eu vou entrar em contato contigo, eu vou marcar uma reunião, uma call com você, também vai ser de graça. E se a partir dali você tomar uma decisão e querer fazer parte, aí você vai ver para onde você vai querer estar indo aí. Para mim vai ser uma honra poder te ajudar a desenvolver tudo isso e te tirar você desse limbo que não deixa você avançar na vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo, né? E se você ainda não se inscreveu, se não deixou seu like, ainda se inscreve no nosso canal, deixa seu like, tá bom? Para você acompanhar todos os vídeos que nós estivermos postando por aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida. E lembre sempre, vamos pro topo, porque lá é o nosso lugar. Deus abençoe sua vida.